Oi, gente. Meu nome é Maria Rita Stumpf. Eu sou produtora e compositora e cantora e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre produção cultural. A minha formação acadêmica é de jornalista, sou jornalista profissional e exerci a profissão durante alguns anos, principalmente na área de jornalismo impresso, no Rio Grande do Sul. Comecei a fazer produção para espetáculos meus de música e espetáculos do pai do meu filho, que era ator, diretor de teatro, fazia teatro no Rio Grande do Sul. E comecei a fazer produção empiricamente, aprendendo no fazer. Porque nessa época dos anos 80 e algo, nem existia formação específica para produção. Mesmo hoje no Brasil, a formação específica para produção ainda é pequena. A nível universitário, recém começa a se expandir um pouco mais para cidades menores, porque cidades maiores somente que ainda têm a formação acadêmica para produção cultural. Então, em 1987, quando eu já morava no Rio de Janeiro, que eu fui morar no Rio de Janeiro em 85, eu fundei uma empresa produtora chamada Antares, no Rio de Janeiro. E posteriormente, em 98, eu abri a Antares em São Paulo. As duas empresas existem até hoje, as duas atuam em conjunto e se dedicaram, a partir de 94, a trazer para o Brasil artistas estrangeiros, principalmente na área da música. O primeiro grande artista que a Antares trouxe foi o Isaac Stern, um grande violinista. E eu identifiquei na época que uma área que tinha um nicho aberto era a área da dança contemporânea. Então a gente trouxe ao longo de 15 anos, talvez, mais 20 anos, a gente trouxe uma média de 70 companhias de dança estrangeiras. E esse movimento que a gente criou uma série de dança que apresentava 4 companhias por ano em 4 ou 5 cidades do Brasil. A gente colaborava com países da América do Sul, como Chile, Argentina, algumas vezes com Colômbia, às vezes com festivais, às vezes com teatros desses locais, para fazer turnês maiores para essas companhias de dança, que incluiu, por exemplo, o Netherlands Dance Theatre, que é um dos núcleos de dança mais importantes do mundo. Trouxemos para o Brasil também o Cullberg Ballet da Suécia, dirigido pelo Mats Ek, que é um coreógrafo que se notabilizou por adaptar para a dança contemporânea grandes balés clássicos ou espetáculos de teatro. E trouxemos o Frankfurt Ballet, dirigido pelo William Forsythe. A companhia que eu considero que foi o espetáculo ápice da dança que a gente trouxe foi o espetáculo 3 solos e 1 dueto com o Mikhail Baryshnikov, que a gente trouxe ao Brasil 3 vezes, junto com a Ana Laguna, que é a esposa do Mats Ek e que é espanhola e dançou sempre no Cullberg Ballet. E desse espetáculo a gente vai mostrar para vocês também um pedacinho, porque é uma coisa que merece ser vista, porque é... Na área da música, a Antares trouxe corais, trouxe solistas para orquestras, trouxe solistas para óperas, cantores, trouxe cantores líricos, trouxe uma série de coisas. E um dos grupos muito interessantes que nós trouxemos foi o Coro Kazansky, que era um coro que se dedicava à música cigana. A base do grupo era na Bulgária, mas tinha gente de todas as áreas e era baseado na França. Desse grupo nós vamos ouvir um pequenininho pedaço da lindeza que é o canto cigano. A Antares sempre desenvolveu uma atividade social antes mesmo de exigir uma exigência por parte de Lei Rouanet ou qualquer outra lei de incentivo. E a gente se dedicou muito a buscar especificidades de companhias ou de grupos artísticos que pudessem conectar com a comunidade artística local e trazer uma colaboração para esta comunidade. Então, por exemplo, quando nós trouxemos o Parsons Dance Company, do David Parsons, dentro da companhia tinha um bailarino surdo. Então nós fizemos quase totalmente surdo, ele tinha 10% de audição.
E a gente fez então uma masterclass que durou 4 horas para o Instituto de Surdos no Rio de Janeiro, que foi uma coisa maravilhosa, porque foi uma das primeiras, a primeira, não a única, mas a primeira experiência que essas crianças e adolescentes surdos tiveram com a possibilidade de eles dançarem e de poderem sentir a música, que aí quando a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, a gente trabalha com muito som grave, com muita percussão, porque o corpo sente. Mesmo que não ouça, o corpo sente, e isso estimula o movimento. Fizemos, inclusive com o Mikhail Baryshnikov, ele fez com uma companhia de crianças que eram crianças com deficiência física, crianças em cadeira de roda, crianças cegas. E um dos momentos muito emocionantes disso foi quando as crianças que eram cegas pediram para tocar nos pés do Mikhail Baryshnikov. E ele tirou os sapatos e as crianças, foi uma coisa incrível, inclusive para ele. Isso aconteceu em 2007. Masterclasses com o Pilóbulos, por exemplo, que era um grupo hipercriativo, fizemos para a terceira idade. Então só entrava na Masterclass pessoas com mais de 70 anos para dançar com o Pilóbulos. E essas atividades todas, elas retroalimentam o teu próprio desejo, o teu próprio impulso de trabalhar nessa área, que não é uma área realmente fácil para atuar no Brasil. Digamos, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista profissional ou de qualquer ponto de vista. É uma pena, e acho que assim a grande sorte que o Brasil tem é que o Brasil tem muita gente corajosa. Então nós conseguimos, com o desenvolvimento da atividade artística em geral, ou até do circo também, da ópera, veio muito através da criação de leis de incentivo que começaram na década de 90, com a primeira lei de incentivo, que foi a Lei Sarney, que depois se transformou em Lei Rouanet e foi se modificando, e depois surgiram as leis a nível estadual, as leis a nível municipal, e esse incentivo fiscal foi capaz de fomentar muito a atividade cultural no Brasil e também trazer uma profissionalização que era muito difícil. E essa profissionalização foi criando a necessidade de que surgisse a formação. Então começaram a surgir os cursos, e os cursos a nível universitário, a nível médio, acredito eu que exista algum. E hoje em dia, com a internet, tudo é muito mais fácil, porque pode-se encontrar muita informação através da internet. Depois, com a história da pandemia, mais ainda, porque os conteúdos passaram a ser basicamente produzidos para serem exibidos online, então surgiram 1000 possibilidades, incluindo essa aqui, por exemplo, de uma aula de produção cultural, que com esse edital do PROAC de 2021, que beneficiou uma série de gestores e produtores em São Paulo, vocês vão encontrar uma série de aulas de diversos âmbitos, inclusive da área técnica, de iluminação, de som, que provavelmente vai aparecer de cenotécnica, vai aparecer justamente de produção cultural, de administração, de uma série de coisas. Então, sugiro que vocês procurem, que vocês vão encontrar muita informação se vocês têm interesse em se formar, em aprender de uma forma que não tenha custo, para poder, inclusive, entender, eu gosto disso, eu quero fazer isso, que essa é a coisa, é a base. O que é a base para ser um bom produtor? É gostar de fazer. É ser aquilo, como é qualquer profissão, é ser aquilo que tu realmente quer fazer, aquilo que te faz acordar feliz. Oba, hoje eu vou fazer tal coisa, ter entusiasmo e aí não tem cansaço. Quando a gente tem, realmente, quando a gente está naquilo que a gente realmente gosta. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Antares, que a Antares, da época que foi fundada até hoje, são 35 anos, a primeira Antares do Rio de Janeiro, ou a Antares São Paulo, que foi fundada em 98, são 24 anos, pode entrar no site www.antarespromocões.com.br e nós desenvolvemos, durante a atuação da Antares com o Antares Dança, uma série de dança na televisão com a TV Cultura de São Paulo. E esses programas que foram produzidos, que contam com companhias muito boas do panorama internacional, inclusive tem um espetáculo icônico de flamenco, que é o espetáculo Toreiro, do Antônio Canales, Ballet Flamenco Antônio Canales. Vocês podem assistir o espetáculo completo no canal de YouTube da Antares, que é Antares Promoções TV. Gente, agora vamos falar um pouquinho do que é realmente produção cultural, porque tem várias facetas. Primeiro vou dizer para vocês, com a experiência que eu tenho, do tempo que eu tive, eu ensinei muita gente a trabalhar com produção cultural. Primeiro tratei de eu aprender por minha conta própria, e depois eu tenho consciência de que ensinei para muita gente. E o perfil básico de um bom produtor é um produtor que não aceita não como resposta.
Um produtor tem que conseguir um talvez. Esse é o trabalho do produtor. Tu pode até sair no final da história sem ter conseguido realizar aquela tarefa, porque um produtor é um realizador de tarefas, é um viabilizador. Ele vai estar sempre procurando coisas para viabilizar uma ação determinada que precisa ser realizada. Então, dentro da produção nós temos um produtor de campo. É o produtor que, por exemplo, vai chegar uma carga no aeroporto. Este produtor de campo vai ter que ir lá para o aeroporto, esperar que chegue o avião, ver como é que é a descarga, vai ter que acompanhar o que ele pode acompanhar no âmbito que ele pode, porque tem uma área do aeroporto que ele não entra. Vai ter que estar em contato com quem vai liberar essa carga, com o sistema aduaneiro, com uma série de coisas. Esse é o produtor de campo, é aquele que vai para a luta, que vai para a rua. Vai ter um espetáculo de circo não sei onde, vai montar a lona, vai colocar o circo de pé. Esse é o produtor de campo, é aquele que bota a mão na massa lá no campo. O produtor técnico está tratando de som, está tratando de luz e às vezes de cenotécnica. Provavelmente ele vai trabalhar associado com maquinistas, com eletricistas, com carpinteiros. Poderá ter dentro disso, numa montagem grande, uma montagem que requer cenário, que requer projeção de vídeo, que requer som especial, que tenha efeitos especiais de luz. Então esse produtor, o principal, o que cuida, ele tem que levantar todas essas necessidades, conectar todos esses profissionais, conectar todas essas pessoas. Então esse é o trabalho de um produtor técnico. Um produtor artístico vai tratar da parte criativa do espetáculo. Então ele vai, por exemplo, vamos contratar alguém para escrever uma música. Ele vai ter que procurar o compositor, acompanhar a criação, fazer o contato entre quem está contratando essa composição e aquele que está criando, ver as fases em que aqui está a música, foi composta, foi aceita, está pronta, agora temos ou que gravar ou vamos ter que executar ao vivo, então vamos ter que executar ao vivo, vamos executar, é uma banda, é uma orquestra, é um grupo pequeno. Aí esse produtor artístico, ele não está criando a coisa artística, ele está possibilitando que a parte artística venha a nascer e ser executada. Produção na área administrativa e financeira. Principalmente eu trabalho assim, tem gente que trabalha, porque um contador, normalmente, ele não é um administrador que não tem conhecimento da área cultural, vai ter bastante dificuldade de entender certas coisas que são necessárias dentro da área cultural. Então, normalmente, uma pessoa que tem um pouco de noção de produção e noção de administração, noção da parte financeira, noção de como, por exemplo, o que um produtor desta área, que eu chamo de produtor, ele tem que entender se, por exemplo, contratei uma empresa para fazer transporte. Eu tenho que saber se essa empresa que contratei para fazer transportes, caso eu tenha que fazer uma prestação de contas, seja para um patrocinador, seja para um órgão público, porque eu estou usando uma lei de incentivo, eu tenho que saber se o CNAE, que é o Código Nacional de Atividades, está de acordo com aquilo que eu estou contratando. Eu não posso contratar uma oficina mecânica para fazer um transporte, uma orquestra. Então, ele tem que cuidar disso, ele tem que cuidar de questões fiscais. Muitas vezes, quando existem as leis de incentivo, ele vai ter que verificar se essa empresa está regular, se essa empresa tem algum tipo de problema com receita. Por exemplo, existe uma pessoa que trabalha com administração, quando nós estamos tratando de teatro principalmente, que é a pessoa que cuida da bilheteria. É a pessoa que vai toda noite lá fechar a bilheteria, saber quanto vendeu, fechar as contas com o teatro, que provavelmente vai ser a mesma pessoa que vai pagar os atores, o diretor, que vai se preocupar com os direitos autorais, que vão ter que ser pagos para os órgãos que tenha que ser, o órgão de SBAT ou ECAD música, SBAT texto. Então vocês veem que o mundo da produção ele é bastante complexo. E é um mundo que cria uma quantidade de empregos bastante grande, isso dito pelo IBGE e não por mim. É uma área econômica muito importante no Brasil, tão importante que esses incentivos foram criados no mesmo modelo em que existe um incentivo para a agricultura, ou que existe um incentivo para a indústria de carro, que existe um incentivo para qualquer outra indústria. Esta é uma indústria muito importante, que gera muito emprego. São mais de 6 milhões de empregos no Brasil nessa área. Então o produtor, vamos supor, um produtor, uma pessoa produtora, eu quero ser produtor, ou eu quero abrir uma empresa de produção. A primeira coisa que precisa, na minha opinião, que eu sugiro é identifique as oportunidades. Se tu observa, tu está morando numa cidade X, naquela cidade já tem 25 produtoras de show de rock, melhor tu olhar para ver se não é melhor tu tratar de fazer, pensar em outra área. Será que se eu fizesse
Produção específica de audiovisual não teria um espaço maior de mercado. Então a primeira coisa é dar uma estudada no mercado, que não é fácil de fazer, mas a gente se vira, como sempre, né? Vai para a internet, investiga, procura no Sebrae, procura ver pesquisas do IBGE, ver se existem outras pesquisas para procurar uma área onde tu vai conseguir um trabalho. Procurar uma área onde tu vai conseguir, se eu abrir uma empresa, eu vou ter uma possibilidade de fazer com que essa empresa exista, cresça, frutifique e principalmente traga alegria e conhecimento. Isso é uma parte super importante da coisa. Então, isso também é uma análise de mercado. É uma identificação de oportunidade, de áreas de atuação e de mercado. Primeira coisa a fazer. As etapas, teoricamente, da produção são a pré-produção. O que está dentro da pré-produção? Tudo aquilo que significa a preparação para aquilo que vai acontecer. Desde identificar, eu quero fazer um show de lançamento de um disco. Vou ter que fazer uma pré-produção, avaliar as condições, avaliar do que eu disponho, o que eu necessito, o que eu preciso conseguir. Então essa é a pré-produção. A produção é quando tu já está executando a produção. Já contratou quem vai trabalhar nessa produção, já está com o local resolvidos, já está contratado quem vai divulgar, então uma coisa já vai começar a acontecer. A fase de produção é onde acontece aquilo que se está produzindo, seja um congresso, uma feira, uma temporada de teatro, uma temporada de lançamento de shows ou um espetáculo online, seja lá o que for. E a pós-produção terminou o evento, terminou tudo, agora nós temos que prestar contas ou temos que fechar o valor da produção para a nossa própria produtora se nós não somos obrigados ou não temos a quem prestar conta. Então é a fase final, onde a gente vai fazer todos os relatórios, onde a gente vai fazer as avaliações, vai saber essa produção deu lucro, essa produção não deu lucro, se ela perdeu dinheiro, se ela ganhou, se ela podia ter ganhado mais, se ela podia ter tido mais divulgação do que teve. As avaliações finais são feitas na pós-produção. Dentro disso, a gente precisa estudar um pouco, hoje em dia, para viabilização de qualquer evento cultural. Não é que necessariamente a gente só possa fazer evento cultural com lei de incentivo, porque existem eventos culturais e existem dentro do mundo chamado cultural algo que é uma grande discussão, que é o que é cultura e o que é entretenimento. Então isso é fácil da gente, de certa forma, identificar. Por exemplo, se é um show do Holiday on Ice ou se é um espetáculo da Disney, para crianças ou espetáculo, fica fácil de mais ou menos entender a diferenciação do que é entretenimento, em teoria tudo é, e também em teoria cultura tudo é. Então, como a gente tem a viabilização através de leis de incentivo, é aconselhável que se estude as leis de incentivo que acontecem no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Ver na sua cidade o que é que tem disponível e onde é que você pode buscar suporte financeiro para realizar o projeto que tu tenha pensado para ser realizado. E isso implica em criar o projeto, inscrever o projeto em plataformas, hoje em dia tudo é online, inscrever o projeto para que ele possa ser aprovado, para que ele tenha direito de captar recursos que na realidade são impostos, é renúncia fiscal, renúncia de impostos, e que acontece no nível do imposto federal, do imposto do ICMS para os estados e do imposto de IPTU e de serviços, ISS, quando é no nível municipal. É necessário estudar isso, é necessário estar ciente. Isso normalmente dentro das empresas existe uma pessoa responsável por esta área, uma pessoa que se especializa nessa área e que normalmente trabalha associada com um contador e com alguém que conheça bem a área fiscal, ou seja, como funciona a lei, como funciona a legislação em relação a todas as questões empresariais, para não ter problemas no futuro com a aprovação de uma prestação de contas. Então vamos supor, fiz um disco independente, ou fiz um disco, tive uma gravadora, foi contratada, eu tenho esse disco, eu preciso lançar esse disco. Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é estudar no mercado onde eu tô, qual é o tipo de espaço que é adequado para o meu trabalho. Se eu tenho um trabalho que atrai 300 pessoas por noite, que eu imagino que eu atraio e que eu vou trabalhar para isso, então eu não vou procurar um lugar de 1000 pessoas, nem vou procurar um de 30. Então a primeira coisa é
Qual o lugar em termos de capacidade e em termos de atuação? Porque isso é importante. Porque se eu faço um show se minha música é música popular brasileira, não é lá muito recomendado que eu vou fazer justamente, por exemplo, numa cervejaria dedicada ao rock. Porque não é o público que eu estou procurando. Então, procurar um espaço adequado. Se eu tenho uma banda formada, eu vou ter que fazer um calendário com os músicos, organizar ensaios, datas de apresentação, as agendas de todo mundo. Vai ter que ter alguém de produção, produtor para fazer tudo isso, considerando aqui o produtor está associado ao artista principal que está lançando seu próprio disco. Nisso eu preciso contratar alguém para divulgar. Se eu não tenho verba, eu vou divulgar basicamente em redes sociais, que é onde se pode divulgar no espontâneo, com resultado X. Se tiver alguma verba, por pequena que seja, eu posso impulsionar algumas coisas e para ter alguma garantia de ter um melhor público. E buscar outras formas de divulgação, além das redes, através de grupos, através de comunidades que se comunicam e que podem auxiliar nessa divulgação. Vou ter que ter som, vou ter que ter luz, provavelmente. Se eu não puder ter luz, eu não vou ter luz, não é grave, no caso da música. Se o meu orçamento é muito pequeno, eu vou ter que concentrar, no caso de música, na minha opinião, no som, que é a parte mais importante para que a gente tenha o trabalho musical bem apresentado. Então, tanto o trabalho que é online, feito online, que foi o que predominou durante a pandemia e que agora virou uma linguagem, quanto o trabalho presencial, passa pelas mesmas etapas, sendo que o trabalho que é online vai passar por uma etapa que envolve a edição dos materiais, a exibição dos materiais, que é um pouco diferente daquilo que for feito somente presencial. Então, por exemplo, eu posso dar para vocês como um exemplo de show que foi produzido pela Antares. Vocês podem ver dentro do canal Maria Rita Stumpf no YouTube, vocês podem ver o espetáculo Somos Um, que foi o espetáculo que foi produzido pela Antares com outras pessoas contratadas, obviamente, para lançar um álbum Inquirion, que é um álbum que eu lancei durante a pandemia em 2020. Foi o primeiro álbum que eu gravei depois que voltei para música, que eu fiz o Brasileira em 1988, o Mapa das Nuvens em 1993, parei total com a música, abri Antares, trabalhei com produção até que voltei para a música em 2017. Quando saiu um relançamento do Brasileira, saiu um disco de remixes com o Cântico Brasileiro número 3, que é a música que fala dos indígenas, que tem, vocês podem ver tudo isso no canal. Produzimos um outro espetáculo chamado Do Ancestral ao Eletrônico, que foi misto. Nós gravamos o espetáculo num estúdio e ao mesmo tempo, no dia seguinte, nós fizemos na Casa de Cultura da Vila Guilherme presencial. E depois editamos os dois shows juntos. Então, se vocês forem olhar no canal do YouTube, no meu canal, Maria Rita Stumpf no YouTube, vocês vão ver o do Ancestral Eletrônico, que ele está editado com duas apresentações. As duas estão juntas. E também gerou um documentário a respeito da ação que esse espetáculo teve, que foi uma ação na terra no Jaraguá, com os indígenas Guarani, que vivem no Jaraguá. Foi uma experiência muito bonita e esse documentário ainda está inédito, mas vocês têm, dentro do canal da Antares, vocês têm uma amostrinha que vocês podem ver do que foi esse projeto. É a parte do registro do evento cultural, que também é uma coisa que passou a ser bastante importante pela forma como a gente vive hoje em dia, quase tudo online, e também porque é uma forma as contrapartidas que são exigidas em editais, em que dessas contrapartidas normalmente tem entrado esse tipo de ação e a gente registra essas ações de contrapartida. Com relação a qualquer produção, de qualquer área, do meu ponto de vista, aquilo que eu aprendi com a experiência, é fundamental planejamento, cronogramas reais, para a gente poder também fazer uma métrica e fazer uma previsão, se esse cronograma é executável ou não é executável. Não deixar as coisas para cima da última hora, porque o resultado vai ser comprometido. Então, se tu faz um cronograma que tu dá tempo suficiente para poder levantar a produção, tempo suficiente para poder divulgar a produção, então para levantar significando desde o momento em que tu decide que produção é essa, quem vai executar essa produção,
reunir essa equipe que vai executar essa produção e começar a colocar essa produção de pé, ensaios, etc e tal, dentro de uma perspectiva realista em termos de o que essa produção exige, em termos técnicos, em termos artísticos, e o que essa produção exige em termos financeiros, o que ela precisa de quanto precisa para fazer isso acontecer. E se eu não tenho, quanto tempo eu preciso para conseguir os meios, ou pelo menos parte dos meios, e tentar partir para a hipótese de que eu vou recuperar alguma coisa dentro na bilheteria ou que eu vou conseguir alguma coisa mais perto da hora. Então, assim, realismo é super importante. E aí fica a parte difícil, porque tem que ter coragem. Não é fácil, nunca foi. E, então, a elaborar cronogramas realistas, elaborar custos realistas, tentar, quando faz uma planilha de custo, fazer a planilha de custo mais detalhada que tu possa, tentar pensar em todas as despesas extras, todas, sempre ter um valor para aquilo que não está previsto ali, porque o imprevisto sempre existe. Então, acredito eu que tomando cuidados, tendo coragem, sendo criativo, como a gente precisa ser no Brasil, sempre, principalmente na nossa área cultural, precisa dessas coisas, coragem e criatividade. É botar a cara e ir à luta. Não é fácil, mas é bonito. Então aí é ter certeza que é isso que tu quer fazer, sempre procurar formação, sempre ver o que é que tu não sabe bem ainda, aquilo que precisa melhorar. Isso é para uma empresa ou isso é para uma pessoa individualmente, em qualquer função dentro de uma produtora. Isso vai do boy até o chefe, lá até o último chefe, porque tu tem que estar sempre atualizado, saber o que é que está sendo, o que é aquilo que tem sentido produzir. Porque produzir por produzir não tem muito sentido. E as perspectivas para a nossa profissão, para a nossa área. A nossa área foi bastante castigada, a nossa área sofreu muito com a pandemia, mas a nossa área também deu, a produção cultural, as artes, o humanismo, a literatura, a produção audiovisual deu muitas mostras de que tem muito valor, de que tem muita capacidade, de que tem muita vontade. E acho que as nossas perspectivas continuam sendo aquelas que nós mesmos vamos criar com por um lado, capacitação, por outro lado, com luta, porque é uma luta constante. E buscando espaços e tratando da gente tentar conseguir não perder aquilo que a gente já conquistou, porque a gente conquistou com muita dificuldade. Muitas coisas que eu tenho 35 anos nessa área, então eu já vivi situações diferentes do país. Nunca vivi uma tão difícil, creio que ninguém. Mas sou do partido dos otimistas e acho que a gente precisa, então, se armar de coragem, de alegria e de valor e seguir buscando beleza, buscando consciência, buscando difusão do conhecimento, buscando principalmente a difusão de informação de qualidade, buscando esclarecimento, buscando não colaborar para aquilo que não traz luz. Acho que é a nossa missão. Desejo muita sorte para todo mundo que assiste essa aula, muita alegria no seu trabalho e espero que os horizontes se aclarem o mais rápido possível. Obrigada a vocês.